Oi, gente, boa noite. Deixa eu só ligar meu negócio na tomada que eu esqueci. Gente do céu, quase que eu não consigo fazer a live hoje, porque meu celular saiu da assistência agora há pouco. Tomou chuva na segunda e quase que foi com Deus. Aí, por isso que eu estou meio corrida. Acabei de chegar com o celular. Vou só ligar as coisinhas aqui. Ossos do ofício, gente. Muita loucura. O rapaz falou, eu consigo arrumar pra hoje. Eu falei, então você arruma. 6 horas da tarde eu tava lá, pegando meu filho de volta. Opa, pronto. Nossa, gente, que dificuldade. Aê, agora sim. E o frio? Pelo amor de Deus, hein? Esse frio... Não tem nem roupa pra um evento desse. Deixa eu colocar meu celular no tripé. Aí. Aí. Hoje o negócio tá... Ai, que loucura. Ai, que absurdo. É, gente. Tá fácil, não. Esse meu suportinho tá com uma cara de que não tá muito legal, que não vai durar muito tempo mais, mas tá bom. Coisas da Shopee. Aê, temos suporte, temos celular, temos frio. Cadê o resto das minhas coisas? Gente do céu, estou assim. Vou pegar meu estojo e o meu livro e aí a gente já começa. Pronto, gente. Temos tudo que precisamos para começar nossa live de hoje. Galera. Firme e fortes. E aí, como vocês estão? Como estão passando a vida com esse frio? Nossa, gente, não tô dando conta de viver em baixas temperaturas. Então vamos lá! Hoje iremos começar a parte de saias. Boa noite, minhas fiéis escudeiras, a Laurinha, a Fran, a Célia, a Neia, todas vocês, fiéis escudeiras, quem mais for entrando. E então, vamos lá, ó. Então, a parte de saia, semana passada a gente terminou a parca, que estou vestida hoje com a minha parca. Não é exatamente aquela, lembra que eu falei pra vocês, né, que a parca era um pouquinho diferente do que tava no livro, mas enfim, minha parca. E hoje a gente vai começar a parte de saias. Então, aqui, ó, ele mostra, opa, aqui... Oh, meu Deus, que dificuldade de focar aqui. Isso. Os comprimentos de saia, né? Então, ele passa aqui, ó. Então, ele fala quadril, comprimento da coxa, acima do joelho, joelho, abaixo do joelho, meio da panturrilha, tornozelo e calcanhar. Ele passa uma base de comprimento, que seria para cada um desses. Mas é lógico, né, gente? Se a pessoa é mais comprida, obviamente que não vai dar certo. Então, a gente começa... A gente tem duas opções de saias, tá? Ele fala saia justa, mas é a saia reta, tá? É a saia reta com opção de uma
Opa! E 2 pences, ó. Por que a gente usaria 2 pences no lugar de uma pence só? Isso seria 2 pences de cada lado, tá? Porque o normal é a gente fazer a saia com uma pence só quando faz, né, na frente. Nas costas eu não costumo eliminar essa pence, gente. Nas costas eu gosto da pence porque eu acho que ela valoriza o bumbum, mas na frente às vezes eu elimino, mas a base a gente constrói com uma pence só. Em casos muito específicos, você pode ter que utilizar 2 pences. E que casos são esses? Quando a pessoa tem uma cintura muito fina em relação ao tamanho do quadril. Então, a pessoa tem um quadrilzão muito grande e uma cinturinha fina. Nesse caso, se você fizer uma pence profunda só, pode ser que dê defeito, pode ser que fique estranho. Por quê, gente? O comprimento da pence interfere na hora que você está montando essa peça. Então, se a pence for muito larga, ela tem que ser mais comprida. Mas a gente tem um limite, que a gente não pode crescer mais. Então, vamos supor, uma pence de 3 centímetros, eu vou colocar aí, sei lá, 12 centímetros. Se eu for colocar uma pence de 5 centímetros, eu não posso colocar 20 centímetros de comprimento, senão ela vai grudar lá na altura do quadril. Então, para eu não ter esse problema de ter uma pence muito larga, eu divido em 2 pences, tá? Pelo menos é a forma que eu vejo como uma solução para quando a pessoa tem essa diferença muito grande entre cintura e quadril, tá? Então, aí na sequência a gente vai fazer a saia evasê sem pence. A saia fala rabo de peixe, mas na verdade é como se fosse um peplum na barra, ó. Gente, tô perdidinha com a câmera hoje, hein? Aqui, pronto. Ó, essa aqui é a rabo de peixe, ó. Essa daqui, isso. E aqui do lado, a saia 6 panos, que é tipo uma saia de nesga. É uma saia de nesga. Então, ele fala saia 6 panos, mas é uma saia de nesgas. Depois a gente vai fazendo outros modelos. Então, assim, por enquanto eu apresentei esses, porque pode ser que a gente nem consiga fazer todos hoje. Acredito que a gente vai conseguir, tá? Mas... então, serão essas, as 2 bases, uma com uma pence e a outra com 2 pences. Saia evasê, saia rabo de peixe, que se ela fosse longa, ela seria a saia sereia, né? Mas no caso, como ela é uma saia curta, a gente chama ela de... eu chamo ela saia com peplum. Não sei como que vocês chamam aí. E a saia 6 panos, que é a saia de nesgas. Então, vou posicionar o meu suporte acima da mesa. Isso. Tá tudo sob controle hoje. Aí. Pronto. Então, vamos lá. Sim, rabo de peixe é um nome engraçado. Então, para quem tem o livro, tá na página, a primeira base, 162. Então, vou continuar no tamanho 40, tá? Então, eu vou só marcar aqui a página da tabela de medidas, para ficar mais fácil para eu ficar indo e voltando toda hora. Bases. Então, temos aqui bases, medidas femininas, base da manga, base de calça. Então, acho que vai ser essa tabela aqui. Tá. Então, A, B, C, D. Então, vamos começar com o esquadro. Tá meio tortinho a impressão minha. Aí. Então, eu vou começar aqui com o esquadro, fazendo a largura do retângulo. Então, vai ser metade do quadril mais um de folga. Eu tô fazendo tamanho 40. O quadril, já vou até anotar para ficar mais fácil. Quadril vai ser 96 e cintura vai ser 68.
Começo em esquadro aqui. Ponto A. Quadril 96, metade 96 por 2, 48 mais um de folga, 49. Então, vou marcar 49 centímetros aqui. Vamos ver se eu consigo subir um pouquinho mais aqui o meu suporte, para vocês conseguirem ver uma área maior. Então, vou colocar meu quadro pra cá. Dá pra ver uma área um pouquinho maior. Acho que toda a área não vai dar pra ver. Mas então, conforme eu for fazendo, eu vou mexendo o papel para vocês conseguirem enxergar o lado das costas, tá? Na verdade, esse lado aqui vai ser costas. E o lado de cá vai ser a frente. A gente vai desenhar frente do lado das costas, unidos pela lateral aqui. Então, 49. Aqui é o ponto B, ó. E aqui é o ponto A. AC, comprimento da saia. Então, aqui eu vou fazer o comprimento até a medida do joelho, tá? Vamos ver. Eu lembro, gente, isso aqui eu tenho de cabeça porque, assim, a altura do joelho da saia no tamanho 40, se não me falha a memória, em um dos meus livros é 61. Então, eu vou usar essa medida de 61 como comprimento da saia. Olhando aqui na página que ele fala joelho, ele tá falando 55. Só que 55, de que tamanho que é, né? Então, eu posso usar 60. Então, de comprimento aqui, eu vou usar 60 para bater na altura do joelho. Que arte, então eu vou ter que mudar, vou virar o papel. Por quê? Porque ficou curto. Então, vou começar de novo. Pronto, agora sim. Vou marcar o comprimento primeiro, que é o comprimento da minha régua. E depois eu marco a largura. Então, comprimento. Esquadro. Então, ficou 49 por 60 de comprimento. A, B, C e D. Beleza, temos aqui o nosso retângulo, ó, gente. Agora, continuando. Eu vou achar a metade desse retângulo. Então, a metade de 49 é 24,5. Então, eu vou marcar aqui, tanto embaixo quanto em cima, a metade do retângulo, que vai ser o que vai dividir a lateral da frente das costas. Então, 24,5 aqui. Na barra, vai ser o ponto F. E lá na cintura, vai ser o ponto E. Então, tá aqui a divisão.
Próximo passo. Altura do quadril. Aqui, gente, tá falando 25 centímetros, tá? Então, a altura do quadril, 25 centímetros. Eu acho muito por ser tabela de medidas. Eu acho muito por ser tabela de medidas, mas geralmente a gente usa 20 centímetros como a altura do quadril, tá? Mas o livro tá pedindo 25, vou obedecer? Devo? Vou obedecer, vai, vamos ver como é que vai ficar. Então vai ser 25 de altura de quadril. Achei bastante. Pessoal que já fez curso de modelagem, né, na tabela de medidas, vocês vão saber que ele começa, sei lá, nos 19, 18,5 e vai aumentando, mas 25 é uma altura considerável, né? Então, aqui vai ser o ponto G. Aqui no meio vai ser o I. E lá na outra ponta vai ser o ponto H. Então, agora faremos o cálculo da cintura. Do A, que é aqui, para dentro. Então, só recapitulando. Essa parte aqui é costas. E essa linha aqui do A ao C é o centro das costas. Então, Célia, eu achei demais 25 centímetros, porque tem um livro, eu não me lembro o nome dele, nunca lembro. Eu falo que é o livro de capa preta da editora Senac, que o pessoal do curso de modelista tem. Ele usa, eu acho que é do tamanho 40, se não me falha a memória, é 20 ou 19. Eu vou até confirmar, gente. Vocês aguentam 2 segundos que eu vou pegar uns livros para mostrar para vocês. Ó, gente, voltei. Ó, então, 2 livros que eu sempre me baseio as minhas consultas. Esse livro aqui e esse livro aqui, ó. São 2 livros que eu gosto bastante. Esse daqui, eu uso ele no curso de modelista. Então, ó, só para vocês terem a noção aqui. A altura, cintura ao quadril. No 40 é 19,5. No 42 é 20. No 48 é 21,5. Aí, nesse outro aqui, vamos ver quanto que ele me dá de medida. Altura do quadril, comprimento, altura do comprimento, altura do quadril. Nesse daqui, ele usa uma medida um pouquinho maior. Ele usa pro tamanho 40, 21 e 25. Aí ele vai aumentando de 25 em 25 milímetros. Então, ele começa no tamanho 34 com 20,5, vai para 20,75, vai para 21, 21 e 25 e assim por diante. No tamanho 54, que seria um extra G, ele usa 23 e 25. Então, eu discordo completamente dessa parte aqui, ó. Nível do quadril, 25 centímetros. Isso aqui é muito, muito grande. Mas, né, segue o baile. O que eu vou fazer depois? Essa saia aqui, se eu aumentar o quadril, ela serve no manequim da Draft. Mas eu sei que o manequim da Draft não tem o quadril com altura de 25. Ele vai ter 20 de altura de quadril. Tanto é que o meu tá com a marca, porque ele foi fitado com fita de cetim. Na verdade, não é fita de cetim, é aquela fitinha colante. Eu fitei ele, então ele tá todo marcadinho. Mas é isso, gente. Eu acho que esses 25 aqui é grande. Mas já arrisquei, vou seguir por isso mesmo, tá? Então, assim, ao longo de todas essas aulas que a gente tá tendo aqui, a gente percebe que algumas informações
não batem com outras bibliografias, tá? Tá errado? Não, gente, foi a forma que a autora pensou. Eu, como modelista, como usuária de livros de modelagem, eu posso ter opções que me atendam melhor, tá? Eu posso discordar, claro que posso, porque, né, estamos aí para isso. Mas, nesse caso aqui, eu discordo, mas, sei lá, né? A pessoa, pensando em que proporções que ela pensou nessa altura de quadrinho, não sei. Então, assim, é assim, mas eu faria diferente, tá? É isso. Assim como outras coisas, outras situações que aconteceram ao longo dessas nossas lives, né? Tem coisas que eu faço diferente no meu dia a dia e segue o baile. Bom, vamos lá para a cintura. Então, a cintura aqui é 68. Então, eu vou pegar 68, que é a cintura. Vou dividir por 4. Vou tirar meio e somar 3. Por que ele tira meio? Ele faz a cintura das costas um pouquinho menor do que a cintura da frente por conta da lordose que a gente tem, aquele fundo no meio das costas aqui, tá? É por isso. Mas quando eu vi em outras bibliografias que se usa esse traseiro maior do que o dianteiro, ele não usa só meio centímetro. Tem livros que usam 1 centímetro, as costas menor do que a frente na região da cintura, tá? Mas eu vou seguir o que ele tá obedecendo aqui. E mais 3, que é realmente o tamanho dessa pence. Então, recapitulando, peguei a circunferência da cintura, dividi por 4 partes. Tirei meio centímetro desse resultado e somei 3 centímetros, que é o valor da pence. Então, vai ser 19,5. Então, do A ao J, eu vou marcar aqui 19,5. E aqui vai ser do ponto J. Na frente, se eu tirei meio das costas, eu tenho que pôr meio na frente. E a pence da frente é só 2. Então, eu vou fazer 68 dividido por 4, mais meio, mais 2. Vai dar 19,5. Então, aqui, 19,5. E uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês, gente, é que eu tinha uma visão desse livro, porque ele foi uma das primeiras bibliografias que eu comprei. Então, eu tinha um carinho bem especial por ele. Ainda tenho, não tenho nada contra o livro em si, né? Mas eu usei muito esse livro como base para modelagem quando eu comecei, né? E hoje eu entendo que ele tem algumas coisas que são boas e outras coisas que não são tão boas assim. Então, é a experiência mesmo, gente. Não tem uma fórmula mágica, tá? É realmente experiência. Agora, eu vou unir com a curva. Então, vou usar essa curva aqui. Eu sempre jogo ela com a ponta pra cima, ponta mais larga, né? Pra cima. E a parte mais reta para baixo. E eu faço de forma que essa curva não fique muito acentuada, muito gordinha assim. Eu faço ela mais suave. Por quê? Porque senão na hora da costura, ele dá um defeito de papinho. E mesma coisa eu vou fazer pro outro lado. Só vou espelhar a curva. Ficou assim. Agora... vou achar a metade da cintura das costas. Célia, eu penso assim, eu fiz algumas apostilas já de cursos que eu dei, né? Mas eu me sinto ainda um pouco crua para escrever um livro. Mas quem sabe daqui a um tempo, né? Tem alguns livros que eu quero estudar antes, algumas coisas que eu quero testar.
Mas é uma ideia, quem sabe no futuro, Célia. Eu mantenho vocês informadas. Mas eu falo assim, essa questão da metodologia vai muito de público, vai muito de época também, né? Porque eu falo que a forma de se fazer modelagem, ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? Porque vamos pôr aí que um defeito que não era considerado defeito antigamente pode ser considerado um defeito de vestibilidade hoje em dia, não sei. Ou um tipo de corpo que tinha antigamente vestia melhor esse tipo de base aqui, aí os corpos foram sendo alterados, né, ao longo dos anos, e aí já não veste tão bem. Enfim, tem essas questões também, né? Mas um dia eu chego num consenso, pelo menos na minha própria cabeça. Aqui, a posição da pence, nas costas não tem muito segredo. A pence das costas, ela vai ser no meio da cintura das costas. Então, eu tenho 19,5 por 2, 9,75. Então, eu vou marcar aqui 9,75. Aqui vai ser o ponto L. Na frente, existe já uma outra possibilidade, tá? Aqui no livro fala que a pence ela é exatamente na metade da cintura da frente também, igual está nas costas, então seria 9,75. Mas tem outras bibliografias que falam pra gente usar a distância de seio a seio para colocar a pence. E eu, inclusive, prefiro, e eu vou explicar por quê. Quando a gente vai fazer molde de vestido, o que a gente faz? A gente pega a base da saia e gruda na base da blusa. Quando a gente vai fazer a pence da blusa, vou até rascunhar aqui para vocês enxergarem, gente, para fazer sentido para vocês, ó. Eu tenho a basezinha de blusa aqui, certo? Ó, ombro, cava, aqui eu tenho a pence de cintura. Ainda bem que eu não vivo de desenho assim, né, gente? Porque senão eu tava lascada. Às vezes tem uma pence aqui também, ou às vezes a pence vem lá do ombro, mas enfim. Imagina essa situação, que eu tenho uma pence de busto e uma pence de cintura. Quando eu vou fazer a base de saia e quero fazer um vestido, eu vou grudar eles pela cintura. Essa pence aqui da cintura da blusa, ela morre na distância de seio a seio. Vamos ver esse desenho maior para ficar mais claro? Então, aqui, ombro, cava. Então, aonde a pence de cintura da blusa morre aqui em cima, o ápice dela, é na metade da distância de seio a seio. Então, significa que essa pence aqui, a metade da pence, é na distância de seio a seio. Quando eu for juntar com a minha base de saia para formar o vestido, se eu fizer a pence da cintura da saia na metade, ela vai talvez ficar deslocada ou para lá, ou na verdade geralmente ela fica um pouco mais para dentro, né? Então ela não vai bater exatamente na mesma posição. Então o que eu costumo fazer? Eu deixo na base, já quando eu construo a pence de cintura da frente com 2, a pence da cintura da saia com 2. E eu deixo todas elas alinhadas na distância de seio a seio. Por quê? Porque aí a hora que eu grudar uma na outra, as pences vão ficar certinhas, alinhadas. Então, é por isso só que eu tenho esse preciosismo, porque facilita na hora de você criar um modelo inteiriço. A mesma coisa com a calça. Quando eu faço calça, eu procuro deixar a pence da cintura da calça na metade da distância de seio a seio. Por quê? Porque para que for fazer um macacão, a mesma situação. Eu não preciso deslocar essa pence da base. Ela já está numa posição correta. Então, só uma pequena explicação aqui. Mas, como eu tô seguindo o livro, tá vendo que eu sigo o livro quando me convém, né? Eu não sigo todas as vezes, mas dessa vez eu vou seguir. 9,75, aqui é o M. Então, pence da cintura na metade da cintura também. A pence das costas vai ser 1,5 para cada lado por 14 de comprimento. Então, aqui vou marcar 1,5 para cada lado. Esquadro e marco 14 centímetros aqui e desenho essa pence.
E na frente vai ser um para cada lado e ela vai ter 11 de comprimento. Então, aqui, um para cá e um para lá. Esquadro. E o comprimento é 11. E traço assim. Aí, a NPO, tanto no centro das costas quanto no centro da frente, ele pede para descer 1 centímetro e retraçar a curva de cintura aqui. Então, eu vou descer 1 aqui, nas costas vai ser o ponto N, na frente vai ser o ponto O. Então, desci 1 centímetro aqui, ponto O. Então, traçar a curva da cintura com a pence dobrada. Aí, gente, detalhezinho, toda vez que eu for fazer uma curva que ela vai ser espelhada para o outro lado, o que que eu faço? Eu começo essa curva em esquadro, pelo menos 1 centímetro em esquadro. Então, eu vou fazer isso para frente e para as costas, tá? Vou começar com um esquadrinho. Para quem não lembra o porquê disso, que na hora que eu desdobrar, se eu fizer uma curva muito assim, ela vai fazer um bico no centro. E eu não quero que ela faça esse biquinho aqui, bundinha de coração aqui. Então, eu começo ele com uma reta e depois eu desenho a curva e garanto que ele vai ficar bonitinho. Então, agora eu vou dobrar a pence e vou retraçar essa linha de cintura aqui em curva, tá? E quando eu vou dobrar a pence, gente, da cintura, eu dobro primeiro a perna da pence, que tá mais perto da lateral, e jogo por cima da primeira perninha lá. Porque aí eu tombo a sobra de tecido da pence pra lateral. Então, fica assim, ó. Essa sobra de papel que eu tenho aqui em cima tá até me atrapalhando um pouco. Eu vou cortar. Olha aqui, temos um intruso que acordou agora. Né, gordão? Deixa eu tirar esse gato gordo aqui. Obrigada. Pronto. Com menos papel, fica mais fácil de dobrar essa peça. Então, volto aqui, ó. Então, dobrei, ó, bonitinho aqui. Pego a minha curva. Então, a parte gordinha da curva eu jogo pra lateral. E vou traçar aqui a cintura, gente. Ó, então, o meu 1 centímetro em esquadro bate certinho com a régua. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu já vou marcar com a carretilha pra ver a orelhinha que vai dar essa pence. Então, ó, vinquei só com a carretilha, sem carbono, sem nada, só pra ver, ó. Ele vai fazer um pontilhadinho de orelhinha. Aí aqui, os gatos acabaram de acordar, dormiram o dia todo, agora querem ficar passeando na live. Minha coleção de frajolas. Então, aqui, ó, ele fez esse desenho de orelhinha aqui, gente, ó. Uma leve orelhinha, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa na frente. Então, lembrando, eu vim com a perna que tá mais perto da lateral e jogo ela em cima da primeira perna.
pego a minha curva, posiciono assim. Então, começo aqui do esquadro, marquei. Venho com a carretilha e marco a orelhinha. Como a pence é menor, deu menos orelha ainda. Então, aqui. Tá feito, gente. Então, base com pence na frente, pence nas costas, tá resolvido aqui. Aí, eu vou escrever aqui que é costas, aqui é frente, e aí na hora de fazer essa prova, eu posso escolher aonde vai ser a minha abertura, se eu vou colocar o centro das costas na dobra, se eu vou deixar a abertura aqui na lateral, ou se eu vou fazer fechamento aqui pelo centro das costas e as duas laterais fechadas, tá? Eu, gente, particularmente, eu gosto quando a saia tem a abertura nas costas, apesar de que, pra quem vai se vestir, é muito mais fácil você fechar pela lateral. Mas, esteticamente, eu prefiro sempre que a saia tenha a emenda no centro das costas, com o fechamento no centro das costas. Por quê? Às vezes, na hora de pregar o zíper, às vezes na costura você entra um pouquinho mais um lado do que o outro, aí a saia dá aquela leve entortada. Ou, se você vai colocar o zíper na lateral, no meu corpo, obrigatoriamente eu tenho que colocar a emenda no centro das costas. Por quê? Porque eu tenho a lordose acentuada, gente. Então, aqui o meu centro das costas, eu sempre vou precisar entrar um pouquinho. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o que eu faria pra minha saia. Eu entraria aqui, ó. Eu já faria essa marcação aqui. Lógico, né, gente? Quando eu falo que as costas é menor do que a frente, quando eu fosse fazer o cálculo de cintura, então, exemplo, vamos pensar na cintura de 68 aqui, que é a mesma medida que eu tenho aqui. Eu iria fazer 68 dividido por 4, acho que é 17, né? Deixa eu conferir. 17. Aí, eu iria fazer menos 1 para as costas, mais 1 para frente. E aí, nas costas eu iria colocar 3 de pence, na frente poderia colocar 2, tanto faz. Na hora que eu fosse desenhar essa cintura, eu iria marcar 1 centímetro aqui, que é 1 centímetro que eu já tirei, e a cintura das costas seria desse ponto até esse ponto. Então, pensando no meu cálculo aqui, 17 menos 1, 16. 16 mais 3, 19. As minhas costas ficariam com 19 e a minha frente ficaria com 17 mais 1, 18 mais 2, ficaria com 20. Isso é o que eu costumo fazer quando eu faço base de saia pra mim. Porque eu tenho lordose acentuada, tá? Aproveitando que eu tô dando dicas de modelagem de saia aqui, quem tem muito, porque assim, a gente tem a pessoa que tem culote, que falo que é bunda pro lado, que ela é assim, né? Ó, cintura, quadril. Mas às vezes a pessoa que tem esse culote aqui, de costas, ó, bustos, costas, ela não tem um bumbumzão assim, ó. Ela de lado, essa aqui é a visão de lado dela, ó, o bracinho dela tá aqui. Então, às vezes ela não tem muito bumbum. Então, Laurinha, eu não consigo. Se eu falar pra você que não existe, você pode entrar nas pences, né? Tipo assim, não quero emenda nas costas. Você pode entrar mais na pence. Poder, pode. Mas a minha preferência, que eu acho que veste melhor, que fica mais bonito, é entrar no meio das costas. Então, assim, na prática, você pode aumentar a pence aqui.
Vai ficar tão bonito quanto se você entrar um pouco aqui? Depende do corpo, né? Assim, eu não gosto de bater o martelo e falar, não pode ser assim. A opção que eu sei que dá pra fazer é você entrar mais na pence, tá? Célia, mais alguém que esteja aí na live, o que vocês dizem a respeito disso? Mas o que eu faria seria entrar mais na pence, tá? Mas a minha preferência é sempre utilizar isso aqui, a costura no meio das costas para tirar aqui, tá? Mas entra na pence e pode até entrar um pouco na lateral, às vezes também, se a pessoa tiver muita lordose. Sim, numa saia pronta, supostamente, você vai ter que entrar nas pences e às vezes até um pouco na lateral, tá? É a solução que tem. Então, usando aqui esse corpinho de exemplo, essa pessoa aqui, ela tem um quadrilzão, mas ela não tem muita lordose aqui e ela também não tem muito bumbum. É que eu falo que ela tem... Seria eu que tenho colete de bunda grande. Sim, é isso. Aí, tem a outra pessoa que ela é mais suave, assim, o quadril, mas você olha a pessoa de costas, ela faz a lordose e a bundona pra trás, ó. A nossa que cintura de boneca que eu fiz aqui, olha a cinturinha de espartilho aqui, né? Vamos pensar que eu fiz uma lordose, bem lordose, né? Vamos pensar na pessoa um pouquinho mais reta, né? Assim. Então, ó, busto, centro da frente aqui, costas, a super lordose e o bumbum pra trás. Então, essa pessoa aqui, ó, olha só, ela tem uma distância muito maior do que essa pessoa que tem a distância aqui. Pouco quadril e pouco bumbum. Então, esse corpo aqui, ó, ele pede que você entre justamente na região que você teria a maior sobra de tecido, né? Então, eu não gosto de trabalhar, pelo menos com o meu corpo, essa saia sem emenda no centro das costas. Eu prefiro colocar a emenda no centro das costas porque eu tenho um controle melhor. Aí, nesse caso dessa pessoa aqui, ó, que ela tem bumbum grandão, o que costuma acontecer com a saia? Ó, a saia, geralmente, ela dá aquela arrebitadinha na barra aqui. E aí, qual que é o BO aqui? Às vezes as pessoas vêm e simplesmente desce aqui a barra no meio das costas. Só que, por que isso aqui não é certo? Porque você tem essa barra aqui, essa base. Se você vem aqui e cresce no meio das costas, ó, você cria essa barriga aqui. Mas se ela tá pedindo, aqui se ela tá arrebitando, ela tá pedindo tecido, correto? Se ela tá arrebitando no meio das costas, é porque tá faltando tecido na região do quadril. Então, quando eu vejo que a pessoa tem um bumbum grande, bumbum pra trás grande, eu não cresço a barra aqui, eu não faço essa curva na barra aqui. O que eu faço? Vou mostrar aqui pra vocês. Correção de quadril em saia. Vou separar a frente das costas aqui, tá? Só pra... Eu viria aqui, ó. Eu viria aqui na linha de quadril, gente, ó. E abriria nessa região, ó. Sem desmembrar ela pela lateral. Então, o que eu faço? Pessoa tem muito bumbum. Eu venho aqui e abro nessa região. Colo o papel aqui, dou uma leve arredondada aqui, faço uma correção aqui, né? Deixo mais certinho, sem essa entradinha aqui. E na hora de cortar no tecido, eu mantenho o fio reto pela barra. Então, a barra dessa saia vai permanecer reta. Esse molde vai dar uma entortada pra cima e tá tudo bem. Por quê? Porque eu vou dar tecido aqui. E, gente, funciona. Confiem porque funciona, tá? Quanto que você abre? Gente, a partir de uns... Eu geralmente abro a partir de uns 2, 3 centímetros no máximo. Assim, no máximo, eu falo pra mim, né? No meu corpo.
Agora, se a pessoa tem um quadril muito grande, você pode abrir até um pouco mais. Mas eu acho que, assim, entre 2 e 3 centímetros costuma ser suficiente, tá? E veste bem, ela acomoda o bumbum aqui, não arrebita na barra. Então, eu acho que essa correção funciona super bem, tá? Então, diquinha de correção de saia. Aí, a próxima base que nós vamos fazer é a base com 2 pences. Então, aqui, ó, eu nem tinha lido, tá? Mas ele já me dá no enunciado aqui, ó, a explicação. Indicada para pessoas que têm mais de 30 centímetros de diferença entre as medidas do quadril e da cintura. Gente, 30 centímetros de diferença entre quadril e cintura é muita diferença, tá? Então, vou tentar calcular quanto que eu tenho de diferença entre quadril e cintura, ó. 78 e meu quadril é 108. Vamos ver, menos 78. Ó, não, o quê? 108 menos 78. 30 centímetros. Nossa, gente, eu tenho 30 centímetros de diferença entre quadril e cintura. Ai, que loucura. Mas, do meu corpo, eu ainda consigo usar essa pence aqui, tá? Aqui ele fala mais de 30 centímetros. Então, beleza. Se tivesse, sei lá, uns 35, poderia usar. Mas eu tenho 78 de cintura e 108 de quadril. A minha saia, eu costumo até mesmo eliminar, às vezes, a pence da frente, tá? Mas, se a pessoa tiver, sei lá, uma cintura de 80 e um quadril de 120... 120 menos 80 vai dar 40 centímetros. Aí daria pra fazer essa saia de 2 pences aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar papel para fazer essa nova base. Gente, meus dedos estão tão gelados que eu tô perdendo a sensibilidade das mãos. Socorro, Deus. Hoje o Lorenzetti de casa vai chorar, hein? Então, vamos lá. Ó, a de 2 pences, eu vou começar fazendo a mesma coisa que eu fiz na primeira. Então, eu vou marcar o comprimento aqui de 60 centímetros. Vou esquadrar. Mas nesse caso, gente, para fazer sentido, o que eu vou fazer? Eu já vou pensar numa medida de quadril maior para cá. Por quê? Porque se eu usar a proporção que ele tá falando para mim aqui, de 96 menos 68, eu vou ter 28 centímetros de diferença entre cintura e quadril. Não justificaria 2 pences. Então, eu teria que fazer 68 mais 34, vamos por aí, seria 102 de quadril. Então, eu vou usar 102 de quadril para fazer essa base, para justificar a utilização de 2 pences. Entenderam? Então, vai ser isso. Então, 102 dividido por 2, 51. Então, vai ficar com 52 centímetros de largura. Então, eu vou esquadrar aqui. 52. Então, ponto A aqui. Ponto C aqui embaixo. Aqui, B. E marco o comprimento aqui. Eita. Hoje eu me arrependi de não ter comprado um ar-condicionado que tivesse função aquecedor. Ai, gente, que tristeza. Que sala gelada.
Ó, então, 52 centímetros é a largura do quadril, dividido por 4, perdão, dividido por 2, mais 1 de folga. Mudei de caneta porque minha caneta começou a falhar. Então, metade de 52, 26. Então, eu venho aqui, marco 26 centímetros. Aqui vai ser o ponto E e na barra vai ser o ponto F. E beleza. Traço essa linha aqui da lateral. Agora eu vou marcar. Aqui, ó. O que ele fala nessa base aqui? Nessa base ele usa realmente 20 centímetros, ó. Agora, por que ele usa 25 em um e 20 no outro? Deus sabe, mas aqui ele fala nível do quadril 20. Se você fosse pensar pela lógica, seria a base de uma pessoa que tem um quadril menor, né? Essa distância de cintura e quadril seria menor do que para essa pessoa que tem um quadrilzão. Mas, né? Tá bom, né? Você tá falando, eu vou obedecer. Então, aqui ficou o ponto G. Na frente ficou o H. E aqui no encontro da lateral ficou o ponto I. Agora, eu vou pegar cintura dividido por 4, menos meio, mais 4, e são 2 pences de 2. Então, vamos lá. Cintura 68 dividido por 4, 17. 17 para as costas é menos meio, mais 4, 20,5. Então, aqui eu vou ter 20,5. Se for ver, podia até ser maior essa pence aqui. Mas tudo bem. Ai, eu fico lisonjeada de vocês falarem que eu preciso lançar um livro de modelagem, gente. Quem sabe nas férias. Ó, aqui... tá bom, vai. 4 centímetros até rola. Então, ó, vai ficar assim. Beleza, tá rolando. Então, aqui ficou o ponto J. E na frente, qual que vai ser o cálculo? Mesma coisa, 2 pences de 2. Então, 68 dividido por 4, mais meio, mais 4. Opa, peraí, fiz tudo errado. 68 dividido por 4, mais meio, mais 4. 21,5. Então, a frente vai ficar com 21,5. Pode deixar que quando for lançar eu vou usar vocês de testers, revisoras do livro. Que aí vocês vê se tem alguma coisa zoada nele. Não, falando sério, viu? Ai, Fatiminha, você tá aí, Fatiminha? Não vi você entrar. Saudade. Então, vamos lá. Unir com a régua curva, unir aqui, ALMO. Então, a primeira pence aqui, ele pede para colocar a 7 centímetros do centro, tanto no centro da frente, quanto no centro das costas. Então, marquei 7 centímetros, marquei 2 centímetros de pence aqui. Ó. Depois você me conta quais livros estão te fazendo passar raiva, Laurinho. Aí, ficou assim.
aqui, o começo da pence é o ponto L, nas costas é o ponto M. Aí eu vou marcar os dois, que é a largura, e entre o final da pence e o começo da outra, 6 centímetros de distância. Nossa, gente. 6 centímetros de distância. Ah, não, perdão. É do L até a próxima pence, entendi? Então aqui, ele não deu nome para essa, mas eu vou colocar L1 aqui. Então, L1. E aqui vai ser o N. Então, entre o L e o N tem 6, mas a distância de uma pence e outra vai dar 4. Então, tá de boa. Então, aqui, só vou anotar aqui. Então, aqui ficou 7, 2, 4 e 2. Ficou dessa forma. E a mesma coisa vai acontecer na frente, ó. Então, ficou 7, 2, 4 e 2. Então, eu vou marcar aqui. Quatro centímetros e 2 centímetros da pence aqui. Beleza. Agora, eu vou descer o comprimento das pences. Pence 1. Ah, ele vai me dar numerozinhos para as pences. Então, aqui, ó, eu vou... Achei a metade, esquadrei. Gente, eu tô doida pra estudar um livro que eu comprei de correção. Eu comprei ele na Amazon, ele é em inglês, né? Aí vai requerer um pouquinho mais de esforço da minha parte, porque obviamente está em inglês. Mas eu tô doente pra testar ele, porque ele ensina umas correções legais. E tem um outro livro que eu gosto bastante também. Tem um outro livro que eu gosto bastante também, que ele... Bom, eu gosto bastante não, tô falando besteira, porque eu não gosto, porque eu não testei. Mas eu tenho um apreço visual por ele, porque ele é grande. É acho que ele chama Pattern Making for Fashion Design. Ele é bem grandão. Eu quero testar as bases dele pra ver se dá certo. Então, aqui, gente, ficou assim, ó. Essa pence aqui é a 1. Essa é a 2. Essa aqui é a 3. E essa aqui é a 4. E ele me passa o comprimento de cada uma delas. Então, essa aqui vai ficar com 14. Essa próxima vai ficar com 13. E na frente, essa vai ficar com 10. E essa vai ficar com 11. Nossa, eu tô obcecada também, Laurinha. Tô doida pra testar. Que assim, né, o meu projeto de vida como modelista aposentada vai ser testar todas as bases de modelagem que eu puder encontrar em bibliografias. E já tô satisfeita de ter conseguido fazer esse livro todo, praticamente, né? Então, já é o começo do meu projeto de teste de todas as modelagens do mundo. Ficou assim. Então, eu achei a metade e esquadrei. 14, essa 13. A próxima, 10 e essa 11. Ficou dessa forma aqui, gente. Aí, ele pede para descer no centro da frente e no centro das costas 1 centímetro. E dobrar as duas pences para fazer a linha de cintura. Então, eu desci um, já vou esquadrar um aqui, ó. Na frente, desci um. E já vou esquadrar um aqui. Ai, gente, eu não peguei a referência. Depois vocês explicam a referência. Quem que é Frieren? Frieren?
Ó, então aqui vou cortar um pouco do papel. E vou dobrar agora essas pences. Agora, gente, eu vou até pegar uma fita crepe, porque vai ficar mais fácil. Porque eu ficar segurando 4 pences na mão aqui, vai ser meio... 4 não, né? 2, mas vai ser meio osso. Então... Uma maga que coleciona livros de magia é praticamente eu mesmo, colecionadora de livros. Uma bruxa. A maga elfa que tem 1 milhão de anos. Nossa, eu preciso viver 1 milhão de anos realmente para poder fazer todos os testes de modelagem que eu quero. Ó, então... Ô, Laurinha e Fran, meu marido tá me obrigando a assistir Yu Yu Hakusho. Já tô quase no episódio 40. É, meu filho. A rapadura é doce, mas não é mole, não. Assuntos aleatórios. Ó, então aqui eu vinquei. Nossa, gente. Ó, agora começou a complicar a história aqui, ó. Pra dobrar mais essa daqui em cima. Socorro, Deus. Pronto, consegui. Colei. Ufa. Ó, então, gente, olha só. A bundinha que faz essa pence dupla aqui, ó. Ó o volume que ele permite que você encaixe aqui na parte das costas. Fica bem fofinho. Só que, gente, tem uma questão aqui. Eu não gosto muito de usar a pence na frente, principalmente se a pessoa tem barriga, né? Então... Se a pessoa, ela é um pouco gordinha, ela tem um quadril muito grande e a cintura menor, mas ela tem uma cintura um pouquinho saliente, eu não vou fazer isso aqui. Eu prefiro fazer, às vezes, deixar a frente um pouquinho menor do que as costas. Eu faria uma maracutaia aí para eu não criar esse efeito de volume pra barriga da pessoa. Porque assim, o bumbum eu quero acomodar, mas a barriga eu não quero acomodar, eu quero disfarçar. Então, tem essa questão aqui. Vou desenhar aqui a linha de cintura. Desse jeito aqui, ó. E agora... ao invés de vincar, gente, o que eu vou fazer? Já vou recortar. Muito mais fácil. Então, vou recortar aqui, separar a frente das costas. E com essa pence colada aqui, eu já vou... Que aí vai ficar bonitinho. Então, não preciso ficar fazendo orelhinha, porque ele já vai fazer a orelhinha automaticamente, ó. E praticamente não fez orelhinha, porque as pencezinhas estão distribuídas, né? Ah, aqui fez um pouco. Mas ficou assim, ó. Vou até dar no zoom pra vocês verem, ó.
E agora eu vou fazer a mesma coisa com a frente. Então, da mesma forma que eu dobrei quando tinha uma pence só, eu vou dobrar agora, gente, ó. Eu vinco a perna que tá mais perto da lateral e da outra pence também, a perna que tá mais perto da lateral, tá? Jogo todas elas pra lateral. Eita, ó. Essa segunda é bem chatinha de dobrar. Pronto, dobrei. Agora eu vou pegar a curva. E agora eu recorto. Eita. Mas, gente, descolou tudo. É, descolou. Ó, tá vendo como que eu falo que a pence, ela cria um voluminho? Aí vai ficar uma barriguinha aqui, eu não quero uma barriguinha. Então, é isso. Temos aqui base com 2 pences, base com 1 pence. Agora, vou fazer a saia evasê. Aqui, gente, o processo do evasê, ele vai funcionar tanto para base com 2 pences quanto para base de 1 pence só, tá? Então, vou pegar aqui minha base da frente. Saia evasê, gente, só não é mais fácil do que a saia reta, que é essa daqui. Mas, ó, eu vou recortar em volta dela para vocês visualizarem mais fácil. Então, aqui, o que eu vou fazer, gente? Ó, tenho a base da saia reta aqui. Vou pegar essa linha do meio da pence aqui e vou estender até encostar lá na barra. E vou entrar cortando, ó. Escolho uma das 2 pernas para cortar. Posiciono. Pence fechada. Mas, gente, o que foi isso? Acabei de ser atropelada por um gato. Sai, gato. Vai.
quase levou meus papéis tudo embora. Então, vou posicionar pence em cima de pence, assim. Ai, até me perdi, porque esses gatos me roubam loucura. Pence em cima de pence aqui, ó. Vou colar. E aí, eu vou colar papel por baixo na abertura que abriu aqui na barra, tá? Então, vai ficar assim, ó. Pence com pence. Coladinha aqui. E, ó. Uma coisa legal, gente, é se vocês pegarem o comprimento da pence aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui pra vocês entenderem. Ó, essa pence aqui, ela tá com 11 centímetros. Se você medir do final da pence pra baixo 11 centímetros, ela vai ter, nessa altura de 11, exatamente os dois que tinha lá em cima. Querem ver? Ó. Então, minha pence tem 11 centímetros aqui. Para baixo, 11 centímetros. Ó. A hora que eu meço aqui, ó. Tcharam! 2 centímetros. Então, ela fica maior porque tá mais comprido, mas na altura de 11, ela vai ter a mesma largura que eu fechei em cima. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou colar papel e vou arredondar a barra. Colei aqui. Colei aqui. Ai, que feio, ficou com a marcação do papel que eu tinha usado pra desenhar. Mas tá lá, né, gente? Vocês entenderam. E aqui, ó, na barra eu só dou uma leve arredondada. É bom que vocês veem exatamente aonde foi feita a transferência de pence. Prontinho. Temos saia evasê. Gente, essa saia evasê é o mais simples que vocês podem fazer. Quero mais evasê? Vocês podem abrir na lateral um pouco, tá? Mas aí vocês têm que tomar cuidado para o evasê não virar um godê, né? Porque se abrir muito, ela começa a perder o formato do evasê e virar um godê. Então, é isso aqui. Se eu quiser abrir um pouquinho, eu ligo lá da altura do quadril e aumento um pouquinho aqui na lateral, tá? Mas assim, em geral, eu não costumo mexer muito não. Costumo fazer só essa alteração mesmo aqui, tá? Mas no livro, ele dá a sugestão de fazer um aumento de 5 centímetros para a lateral. E aí, ele sugere também ligar 5 centímetros acima da linha de quadril. Então, eu vou colar aqui só para mostrar para vocês o que ele faz no livro, tá? Nesse ponto, eu não discordo, não. Eu acho que isso aí, o que ele vai sugerir é uma opção legal. Caso você queira um pouco mais de evasê. Então, aqui, ó. Então, na barra, ele pede para aumentar 5 centímetros. Então, venho aqui, ó, a minha linha original tá aqui. 5 centímetros aqui.
E a linha de quadril tá aqui, eu vou subir 5 centímetros. Então, eu vou ligar reto, 5 acima do quadril, no 5 que eu cresci na barra aqui, ó. Ô, Laurinho, o segredo do balonê é o forro por baixo. Por quê? O que faz ela ficar gordinha é que a parte de baixo fica justa e a de cima tem folga. Depois, se você quiser, eu te explico. Na próxima aula, eu faço uma miniaturinha e mostro na live para todo mundo ver como é que é. Mas não tem segredo, não. Nossa, gente, peraí que deu uma travadinha aqui. Pronto. Então, ó, ficou assim. Só que o que acontece? Eu vou medir quanto que eu tenho nessa linha reta e vou tirar a diferença aqui. Por quê? Desse jeito aqui, ele vai fazer bico na lateral. A saia vai ficar meio bicuda nos cantos. Então, o que eu faço? Pego a minha régua, meço assim, ó. Aqui tá dando, deixa eu ver. Trinta e 39,7. Então, eu vou colocar 39,7 aqui. Ó. É um biquinho de nada aqui, tá, gente? Mas eu vou tirar. Que vai evitar da minha saia fazer um biquinho pra lateral. E ficou desse jeito aqui, ó. Que bonitinho, Evazê. Eu acho que por hoje, gente, vou parar, porque eu estou com muito frio, muito dor nos meus dedinhos. E aí eu deixo para a próxima aula a saia rabo de peixe e a saia 6 panos. Por quê? Isso aqui eu vou ensinar vocês a fazerem dessa forma, mas eu também já vou dar uma introdução em cálculo de godê. Por quê? A gente pode usar o godê para fazer esse detalhe aqui. E eu acho até mais fácil de fazer o cálculo. Então, eu vou fazer essa saia rabo de peixe e já vou pular aqui pro final, que é onde explica os godês. Tá bom, gente? E aí a gente continua depois na sequência. A mimir com gatinhos hoje. Nossa, vocês estão tudo empoleirados em cima da cama. Esse frio... Tenho inveja deles, que não precisam sair da cama pra nada, só pra comer. Obrigada, meninas, que me acompanharam hoje, que me acompanham todas as semanas. Vocês são lindas do meu coração. E nos vemos na próxima semana, se Deus quiser, sem percalços com o aparelho celular. Beijo. E depois, Laurinha, quando for chegando semana que vem, você me lembra pra eu mostrar a saia balonê, tá? E aí eu mostro pra vocês todas. Um beijo, gente. Bom restinho de semana pra vocês. Aí, quem veio falar tchau aqui, ó. Quem veio falar tchau? A onça. A onça aqui, ó. Dá tchau, onça. A onça da barriga pelada. Aí, ela. Tchau, gente! Saudade sua também, Fátima. A barriga pelada da onça. Ai, a barriga pelada da onça. Ai, socorro, fui chutado. Tchau, gente!